segundo a Bíblia, as pessoas que eram chamadas para o ministério de evangelista eram aquelas pessoas que iam evangelizar. Segundo alguns teólogos antigos, eles entendiam que o ministério de evangelista seria hoje o que nós chamamos de missões, de missionários. Então, mas hoje nós temos aqui no Brasil a concepção de que evangelista já pega o cargo pastoral, o outro degrau para chegar ao pastorado. Mas segundo a Bíblia e alguns teólogos antigos, era essa classificação que era entregue para os homens que saíam para fazer evangelismo, para evangelizar. Nós temos várias pessoas que tiveram esse ministério específico entre eles em Paulo, nós temos Apolo, nós temos Barnabé e alguns outros que tiveram esse cargo e que nós chamamos hoje aqui no Brasil de missionários. Então, mas hoje nós entendemos, hoje a igreja entende como um cargo pastoral. Mas a diferença entre o evangelista e o ministério pastoral. O pastoral está somente apacentando um rebanho local, uma igreja pastoral. O evangelista, um exemplo, eu sou evangelista. Eu não deveria estar aqui pastoreando. Eu tenho que estar aqui, uma hora eu tenho que estar em Maicon, outra hora eu tenho que estar em Maceió, outra hora eu tenho que estar em São Paulo. É o chamado para o evangelismo. Eu estaria evangelizando, ensinando a igreja, evangelizando cruzada, então esse é o ministério da evangelista. Mas hoje a igreja entende como um ministério pastoral. Mas Deus tem levantado, graças a ele e a visão pela necessidade da obra, Deus tem levantado missionários que fazem esse trabalho, levando a palavra de Deus em alguns países. Então, que Deus abençoe com muito tempo, que tem várias pessoas. Estamos na oitava lição. Temos aqui o professor Carlinhos, que está bem ainda, com várias palavras de agulha para nos ensinar também, viu? Deus abençoe, muito obrigado, professor. A próxima, que é o ministério pastoral, que também faz parte, como eu falei para os irmãos, que há uma diferença. Hoje a igreja aqui no Brasil entende pastor, evangelista e até mesmo alguns presbíteros têm função pastoral. E já encontrei também diáconos com função pastoral. Mas cada um tem o seu serviço específico. Quando você caminhar, você vai ver que aqueles nos chamaram, né? A igreja reuniu para ver a necessidade da igreja. Então você fala para o diaconato, que é uma função diferenciada. E quem está fazendo essa função é os presbíteros. Ao invés de eles se preocuparem com a palavra, eles estavam servindo as viúvas, atendendo as casas. E assim por diante. Então o ministério pastoral, como eu falei para os irmãos, é a pessoa que é chamada por Deus para cuidar de um rebanho fixo no local. Aí esse desenvolve o ministério pastoral. Nós temos Pedro, nós temos outras pessoas que na Bíblia você pode ler, e você vai ver que cada um exercia funções específicas. Mas hoje não. Hoje, como também tem essa nova onda dessas novas igrejas por aí estão levantando apóstolo, estão levantando profeta, estão levantando rabi, estão levantando sacerdotes, estão levantando um monte de gente que não tem nada a ver com a chamada ministerial. Então, o modelo, o padrão nosso é o que está na Bíblia. Apesar de muitos não exercerem as devidas funções, dado a necessidade da igreja e dado também, às vezes, o empurrãozinho, que às vezes a pessoa não tem uma chamada e as pessoas dão um jeitinho para que a pessoa possa exercer determinadas funções da igreja. Mas pastor é pastor, evangelista é evangelista, presbítero é presbítero, cada um diácono é diácono, cada um na posição em que foram chamados. Porém, o ministério às vezes coloca um presbítero, um diácono para ser pastor em algum lugar. Já vi alguns irmãos que nem diáconos eram pastoreavam um rebanho. Mas aí dava também a necessidade da obra. Então, nós entendemos pela palavra que cada pessoa que é chamada para um trabalho específico deveria exercer o trabalho específico. Mas existe, às vezes, a necessidade da obra, existem algumas coisas que desvirtuam e não se mantém o padrão. Mas o padrão bíblico é esse. Já ouvi muitas pessoas que disseram que
foram ungidas por diácono, quando a Bíblia diz que o padrão é presbítero. Já tem muitas coisas desse tipo. Então, as pessoas querem fazer como querem, mas como a Bíblia diz, é totalmente diferente. Muito obrigado, meus amigos. Amém. Bom caminho, o senhor vai falar sobre mestre ou doutor. O senhor aqui é o nosso mestre, nosso doutor. Qual melhor? Amém? Chamou a pessoa certa, para o cargo certo. Que mestre, doutor, segundo a Bíblia, são aqueles que estudam e pesquisam. Só não é assim não. Não é assim não. Vai vir para a igreja? Quero ser rápido, até porque o tempo já é um pouco. Eu só quero colocar aqui. Eu vou ser rápido na Mestre, doutor, outra coisa. Eu vou ser rápido aqui nas minhas colocações, até porque eu vou falar hoje. Já dá para a gente guardar muitas coisas. E colocar justamente uma lição. Tá me regulado aí, eu tô Tá bom. Tá bom, tá bom. É a vista. É que tá meio sem tudo mesmo, você tem que vir mais pra longe, mais longe mesmo. Mas eu sou rápido, não vou fazer essa apresentação porque não dá tempo. Na realidade, eu tenho um hábito, né, de sempre que eu tenho tempo, eu fazer o resumo da lição, entendeu? Gosto de fazer, não para me apresentar, mas para me guardar. E eu tenho uma capacidade maior de aprender. Eu tenho dificuldade de aprender só lendo. Muito grande. Eu só vou ler, eu não consigo guardar. Eu tenho que escrever. Se eu escrever, eu me lembro. Se eu não escrever, passo despercebido. Então, na realidade, eu tenho dificuldade. Então, eu fico, às vezes, escrevendo, está falando o quê? Tu escreve tantas 10 coisas, mas eu estou assim maravilha daqui, mas eu consigo lembrar alguma coisa. Se eu não escrever, eu não consigo. Então, eu fiz uma apresentação errada, não dá. Eu não vou estudar quase 4 vezes mais. Você tem uma ideia de que eu fui ensinar para a importância dos dons espirituais é justamente o que Wagner falou aí. Justamente o que Wagner falou. Nada diferente, tá aí. Romanos, 1 Coríntios e Efésios, tá? Então, foi o que Wagner falou sobre os dons. Vou passar isso aqui. O propósito dos dons espirituais, eu não sei se vocês conseguem ler, mas eu vou ler. Primeiro, aperfeiçoamento dos santos. É um dos propósitos. Muitas das pessoas usam isso completamente diferente. Querem se autopromover. Acha que o dom está disponível para ele toda hora. Não é assim. Olha, uma coisa que tem que entender é o seguinte: a pessoa que recebe o dom, recebeu o dom. Quando Deus dá o dom, é sem arrependimento. É bíblico. Mas é verdade, a pessoa que se desvia, continua com o dom, continua com o dom. Só que o dom não vai se manifestar nele. Não vai se manifestar. Mas ele continua. Um dia que ele se reconcilia, ele volta para a igreja, né? Ele é renovado, o Espírito fala em língua, ele faz, tem esse problema. Só é o seguinte: tem a solução e pode fazer o que quer com ele. Não é. Deixa eu só ferrar isso aqui, eu quero falar sobre tudo isso. Aí ele está falando do corpo de Cristo, não são para evitar os crentes, do lado do que é que mais fala. Que é uma coisa interessante. Que eu fiquei meditando nisso, e não fiquei mas eu fiquei meditando nisso. Qual é a igreja que tinha todos os dons? A igreja de Coríntios. Paulo diz: vocês têm todos os dons. Era para ser igreja santificada, não. Era mais pobre que mais. Se é uma igreja que tem todos os dons, uma igreja privilegiada, uma igreja
né? Que se você pensar, ó, vamos com todos. Aí Paulo continua a dizer, mas seus carnais ainda vivem na carne. Entre vocês tem mentirosos, invejosos, falsificadores. Então, o que é que nos dá a entender? Que nem sempre, né? Ter os dons são questão de espiritualidade. Temos que ter cuidado com isso. Os dois na Bíblia, no Antigo Testamento, poucas pessoas tinham. Era concedido a poucas pessoas no Antigo Testamento. Para profetas, sacerdotes, reis, né? E algumas poucas pessoas. Já no Novo Testamento, ele está aberto para quem? A igreja. Para toda a igreja. Buscar os melhores dons, né? A igreja para todos. Basta você querer buscar aí. Né? Agora, já foi falado dos dons, eu vou falar mais. Tem em cada dom, né? Dom de revelação, onde você discernir, porque na realidade que eu achei interessante foi o seguinte, não me o que eu achei interessante, para mim é claro, lá na classe, foi abrir cada dom. Porque eu sei, amplo, vou ficar para você dizer o que é cada dom, como cada dom age. Porque nós temos o dom da palavra da sabedoria, que é diferente do dom da palavra da ciência ou conhecimento. Os dois são da palavra. Palavra da sabedoria, palavra da ciência e conhecimento. Aí você diz, tem algum exemplo bíblico? Tem. E o dom de discernimento do Espírito. Hoje, eu digo para vocês, busquem esse dom. É o dom que eu estou buscando, Senhor. É o dom. Porque no tempo que nós estamos vivendo, onde cada um chega e diz o que quer, onde alguém pega a palavra aqui e distorce totalmente, e a gente não tem o dom, e acho que muitas das vezes, que bênção, aquele irmão pregou, totalmente distorcido. E a gente não tem o conhecimento da palavra. Se a gente não estudarmos mais, a escola bíblica, para mim, ó, eu digo para vocês com verdade, não tem igual. A Ló disse que era um dos melhores departamentos. Eu coloco aí dois melhores para mim. Primeiro, ciclo de oração, porque a igreja não vive sem oração. Aí, uma igreja que tem um departamento, que tem um ciclo de oração forte, e a escola, porque é aqui que nós aprendemos. É onde você tem a facilidade. Eu tenho um microfone. A escola dominical, né, tem a facilidade de aprender. É aqui onde eu posso perguntar. É aqui onde eu posso tirar dúvida. Uma classe, ela tem que ser participativa. Não é polêmica. Não. Participar. Estude a lição, tem dúvida. Traz alguma coisa para a gente. Não souber responder, não vai estudar. A gente não sabe tudo. Mas a gente prepara. Mas muitas vezes, se a pessoa pergunta alguma coisa, a gente não faz. Então, essa é a diferença. Você pegar cada dom e dizer como cada um age. Porque cada um tem a sua finalidade. Por exemplo, o que é o dom da palavra de sabedoria? Quem poderia dar um exemplo aí do dom da palavra da sabedoria? Ali, estilo, né? Estilo. Eu coloquei esse design aqui, falando uma coisa. O dom de discernimento, eu acho interessante, eu coloquei essa imagem aqui. Como é que eu vou saber se a pessoa é ovelha ou ovo? Se eu não tenho esse dom. Como é que eu vou saber se a pessoa está falando realmente o que ela está falando é coerente com o que a Bíblia diz? Hoje tem pessoas muito boas em oratória. Animadores que se preparam para isso. Onde o repertório
E aí, meu irmão, a gente muitas das vezes falhamos. E a Bíblia é tão clara no meu povo. É o tempo que falta. O que acontece aí? Eu queria que você está aprendendo de escola bíblica. Se você perguntar, Carlinhos, não sei o que você vai interessando. A escola bíblica cheia, com o culto. Você vai dar para mim? Não vou responder não. Você dá a minha resposta. Porque quando a gente fala em culto, se eu der um nome ao culto, aí meu irmão, eu ia na igreja. Eu trago o pecado do pregador, tem uma oratória, para devocionar, né? Treinou para isso, trabalha isso na vida, e ele, conhecimento que vem através de estudo. Escola bíblica. Eu coloquei esse dentro do assunto que eu ia falar. Eu não sei se não vai dar, né? Mas eu vou dizer aqui, eu vou dar a palavra para a sabedoria.